Marlene. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Vamos chegando. O pessoal tá chegando aí. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito... Oi, tudo bom? Oi, Camila, tudo bem? Vamos chegando. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que a gente ama, que é o tema de RH mesmo. A gente vai falar sobre como é o nosso papel de apagar incêndio dentro das empresas e como isso começa. Vamos ver aí quem vai entrando. Eu sou pontual. Olá, Osmar, tudo bem? Seja bem-vindo. Ô, gente, live é assim, as pessoas vão passando por ela. Tudo bem, Camila? Gente, olha, eu até coloquei aí nos meus stories, né, as possibilidades que o RH é convidado, geralmente. E uma das coisas que nós somos acostumados e que não deveríamos, né, desde que a empresa tivesse aí uma estrutura, é de apagar incêndio. E aí, o que acontece geralmente? Como que esses incêndios são causados, né? São incêndios causados pela falta de acompanhamento, pela falta da comunicação bem alinhada com os líderes, pela falta de entendimento, muitas vezes, dos processos de gestão. E aí, quando acontece, chama o RH, né? Chama a menina do RH. Mais ou menos assim que funciona. Eu trouxe para vocês aqui um passo a passo de como a gente evitar esses incêndios. Porque o RH, ele tem um papel muito importante nessa situação de ajudar os líderes a entenderem os seus processos, a entender as políticas internas da empresa, para que eles possam trabalhar de uma forma organizada, programada, para evitar qualquer tipo de ruído, né? E geralmente quando acontece esse incêndio é com a equipe, né? Então se você tem lá, às vezes acontece de não ter tido um treinamento adequado, a equipe faz a coisa errada, o cliente reclama, né? Às vezes acontece um acidente de trabalho, tudo por quê? Porque não teve um alinhamento do RH com os líderes. Mas aí você talvez me pergunte, mas Edjane, fazer gestão de pessoas não é papel do RH? Não, gente, fazer gestão de pessoas não é papel do RH. O RH é uma área que dá suporte à gestão de pessoas. Mas geralmente, né? Geralmente não, o correto é que a gestão de pessoas seja feita pelos próprios líderes. Seja feito pelas pessoas que de alguma forma estão ligadas, né, à equipe. É impossível a partir de RH fazer gestão de pessoas. Gente, vamos chegando aí, a Kelly, Marcelo, sejam bem-vindos, boa noite. É impossível RH fazer gestão de pessoas quando nós não temos contato direto com essas pessoas. Fazer gestão é fazer acompanhamento, é entender o estado das pessoas, o estado emocional das pessoas, né? É entender qual que é o processo que está sendo seguido, é entender a estratégia da empresa. Isso é fazer gestão, né? Isso é entender da gestão, é conseguir construir uma gestão efetiva. Oi, boa noite. E aí, gente, eu trouxe para vocês alguns passos que nós, como RH, podemos trabalhar para evitar esses incêndios. E realmente eu fiz uma provocação, né? Que é, aconteceu um incêndio, chama o RH, porque sempre é o RH o culpado de tudo na empresa. Ou porque ele não recrutou direito, ou porque de alguma forma quando ele fez a contratação, ele não fez a integração adequada, ou porque de alguma forma a cultura da empresa não está solidificada em cima de regras, né, políticas bem estruturadas. Ah, mas o RH é responsável por tudo isso, Ediane? Isso o RH é responsável. Por exemplo, o RH ele é responsável em desenhar todas as políticas internas de gestão. É ele o detentor dessa função. Então, por exemplo, política de alçada de aprovação. Sai do RH, gente. Aprovação de reembolso, aprovação de... Lógico que não tem a ver com compras, mas assim, tudo que é política voltada para a gestão de pessoas sai do RH. Então, por exemplo, política de reembolso, política de benefícios,
política de salários, né? Então, tudo isso é o RH que constrói, tá? E geralmente, ó, o pessoal chegando aí, Raquel Santana, seja bem-vinda, Raquel. Fernanda, Renata, que saudade de vocês. Sejam muito bem-vindas, vamos junto comigo aqui. Então, olha só, geralmente quando a gente chega numa empresa, né, eu como papel de consultora, tem alguns clientes aqui, inclusive, dentro da... Oi. Tem alguns clientes aqui comigo. A primeira coisa que a gente faz, RH vem apagar meu incêndio, a primeira coisa que a gente faz é sair da cortina de fumaça, né? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é como que está a situação atual da empresa. A gente vai entender a cultura atual. A gente vai entender quais são os tipos de comportamento que tem dentro da empresa, como esse mecanismo funciona, né? Como que as pessoas agem e reagem, né? A gente vai entender como que funciona o dono, né? Muitas vezes os diretores. A gente vai entender qual que é a estratégia da empresa, se está desenhada, se não está desenhada. Por quê? Porque tudo isso dá pistas pra gente do porquê aquele incêndio está acontecendo. Por isso que eu falo, ó, sai da cortina de fumaça. Se você é o bombeiro do RH nessa hora, tá na hora de sair da cortina de fumaça. Uma vez que a gente consegue levantar esses dados, sentar com os líderes, entender a situação atual dos líderes, entender a situação das equipes, quais são as forças, quais são as fraquezas, quando a gente consegue fazer esse trabalho, o cenário fica claro pra gente. E aí, em cima desse cenário mais claro, você começa a fazer ações, não só de prevenção, mas ações de apagar incêndio mesmo, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Vamos pensar no dia a dia do bombeiro mesmo. Todos eles têm uma estratégia para apagar o incêndio. Eles sabem que algumas labaredas serão mais difíceis de baixar o fogo, outras serão mais rápidas. Eles sabem fazer a abertura do caminho para conseguir enxergar o cenário todo. Então, esse trabalho é o trabalho que um RH pode fazer dentro de uma empresa. Ah, mas Edjane, você está falando isso porque você é consultora, é diferente. Olha, gente, uma empresa que já está aculturada para receber um RH que realmente entrega resultado para a empresa, vai entender que se precisa fazer uma leitura de cenário. Então, eu sempre falo que não adianta você pegar, muitas vezes, aquela pessoa do departamento pessoal que está com você 3, 4 anos e colocá-la para fazer esse trabalho. Por quê? Não é que santo de casa não faz milagre. Faz milagre sim. No entanto, para esse tipo de situação, imagina que está todo mundo afogando junto. Um vai puxando o outro. É difícil alguém tirar a cabeça para fora do afogamento ali e respirar para conseguir enxergar o que está acontecendo. Quando a gente chega de fora, né? Quando, por exemplo, olha, antes de dar continuidade aqui, eu fiz um trabalho muito forte de coaching. E esse processo de coaching, de formação de liderança, ele me deu essa possibilidade de, na onde eu estava trabalhando na época, tirar a cabeça para fora, respirar e entender o que estava acontecendo no cenário. Inclusive entender como que eu estava atuando, se eu estava sendo um ofensor ou se eu estava sendo um facilitador do processo. Mas se eu não tivesse olhado para mim naquele momento e buscado ferramenta para poder tirar a cabeça para fora e dar uma ajuda para quem estava ao meu redor, eu estava junto, estava no bolo, né? Então, estava no meio da chama também, estava sendo queimada ali. Então, às vezes é importante você trazer um profissional de fora, nem que seja para um primeiro momento levantar o cenário, fazer um diagnóstico, entender qual que é o clima da empresa, né? Qual que é o diagnóstico cultural, né? Então, quais são os rituais que a empresa tem, quais são os folclores, o que se fala, enfim. É importante às vezes trazer alguém de fora para olhar para esse cenário num primeiro momento e após você trazer a sua equipe de liderança para que essa equipe de liderança tenha acesso a esse tipo de informação. Então, uma das coisas que a gente precisa, né, nós como RH precisamos assumir é a postura.
de assumir o processo como responsabilidade nossa. Então, assumir o processo de comunicar como responsabilidade do RH, assumir o processo de desenvolver líderes como algo que é responsabilidade do RH, assumir a responsabilidade de ter uma comunicação muito aberta com a alta liderança. Então, isso a gente precisa se empoderar para poder fazer acontecer dentro da empresa. Eu falo que quando o dono da empresa ou os diretores já compraram a ideia, é meio caminho andado. Porque você já tem a conscientização do dono, né? Então, tudo aquilo do dono ou do diretor, tudo aquilo que ele fala e ele se mantém firme com a consultoria, a gente vai conseguindo desbravar e apagar os incêndios. E quando você menos espera, tá tudo andando bem, certo? Bom, vocês que estão aqui comigo, que são líderes, que são de RH, vão me falando aí se não é assim que funciona. Eu falo que a comunicação hoje, quando a gente entra nas empresas, gente, eu falo porque eu tô há bastante tempo fazendo consultoria, um dos grandes ofensores aí de incendiar a empresa geralmente é a falta de comunicação alinhada. Então, cada um tá correndo para um lado, né? E aí, cabe a nós, como profissionais de RH, alinhar essa comunicação, conectar as áreas, né? Fazer com que o planejamento estratégico seja desdobrado, fazer o acompanhamento desse planejamento, tudo para não ter problema, certo? E aí, gente, uma vez que a gente se desvencilha aí da fumaça, que você consegue enxergar o cenário, você começa a entender onde estão os focos de incêndio. Por quê? Quando a gente pensa em fazer RH, implantar um RH, né, principalmente um RH mais estratégico, um RH mais voltado para o resultado do negócio da empresa, a gente entra na empresa e tem 1 milhão de coisas para fazer. Tem 1 milhão de processos para fazer. E é importante o quê? Uma vez que você entendeu o cenário, você começar a enxergar aonde estão os focos de incêndio. Geralmente, um diagnóstico de clima e cultura muito bem estruturado, muito bem aplicado, ele vai te trazer aonde é que estão os focos, né? Por quê? Porque você começa em cima disso trabalhar uma coisa chamada prioridade. Então, lindo, a gente vai chegar na empresa e a gente quer construir tudo do zero, é lindo, maravilhoso, mas não é bem assim que funciona. Às vezes a empresa ela tá com uma dor e você, como profissional da RH que tá vindo de fora, até, gente, uma contratação de um gerente. Vou falar isso para os gerentes de RH que passarem por aqui. O gerente, ele entra geralmente para ter esse olhar, né? Que é o olhar de onde é que estão os focos de incêndio para eu poder apagar isso. E geralmente apagar é tomar ação. Não é ficar só ouvindo as pessoas e aí você não toma ação nenhuma com tudo que você ouviu. Por isso que precisa ter uma abertura com quem é o diretor, quem é o dono da empresa, para que juntos vocês tomem uma decisão do que é prioridade para o negócio, certo? Então, olha só, Thaís, Pedro, Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem com você? Quanto tempo? Vanessa D'Ambrosio. Gente, é isso. Aí, o que acontece? Uma vez que você teve essa visão clara, você já fez a priorização, tá no momento de criar uma estratégia mais clara. Aí eu pergunto pra você que é de RH, você já criou a estratégia de RH da sua empresa? Porque, gente, criar estratégia de RH da empresa não é simplesmente a gente sair fazendo as coisas. Vamos entrar pro recrutamento e seleção. Tá com vaga sobrando aqui. Não, a gente tá com um buraco de vaga aqui. A gente precisa repor tantas pessoas em tanto tempo. Aí vai lá e acelera, vai fazer contratação. A gente tá aqui com aquele líder não tá funcionando direito. Vai lá, põe o líder para fazer um coaching, vai fazer um treinamento. Mas você não trabalha a raiz, a causa. E aí, se você não trabalha a causa, tudo que você trabalha na superfície, né? Que não é a raiz tá morta, a superfície não mantém. Então, isso é uma das coisas que nós, como RH, precisamos ter clareza. Apagar alguns incêndios são importantes,
Mas a gente também tem que trabalhar apagando incêndio e trabalhando a causa. Porque se a gente não trabalhar a causa, não resolve. Faz sentido? Quem estiver me ouvindo aí, quiser compartilhar comigo aqui se é real o que eu tô falando ou não, dá um alô pra mim. A Pamela chegando aí, ó. Pamela Praim. É isso. Então, não adianta você, por exemplo, sair contratando gente quando você chega na empresa se você não cria base. Né? Não adianta você querer conversar com o líder e achar que o líder não tá atendendo a demanda se você não conhece o processo dele. Você não sabe qual a equipe que tá com ele. Né? Então tem vários fatores aí que precisam ser trabalhados. Às vezes a própria cultura da empresa te impede de fazer algumas coisas. Gente, porque ó, vamos combinar que cultura aqui, né? Vamos explicar o que é cultura. O que é a cultura da empresa? É um conjunto de comportamentos de todos os colaboradores que juntos, né? Esse conjunto de comportamentos forma a cultura da empresa. Então tem gente que fala assim, ah, não me adaptei à cultura. Não se adaptou ao tipo de comportamento que tem dentro dessa empresa. Então, se, por exemplo, você entender que hoje um dono de uma empresa ou um diretor de uma empresa, né, que aí vai depender muito do formato, ele traz uma necessidade e a cultura que hoje tem instalada não atende essa necessidade, o que o RH tem que fazer? O RH tem que reconstruir, revalidar essa cultura. Ah, mas Edjane, como que faz isso? É muito difícil. Gente, trabalhar cultura não é uma coisa simples. Porque tem a ver com hábitos, certo? Tem a ver com hábitos. E se tem uma coisa difícil de a gente mudar, essa coisa se chama hábito, né? Assim, quando a gente, é muito inconsciente. Quando a gente menos espera, a gente tá fazendo de novo. E se a gente, que muitas vezes é o RH, ou é o dono da empresa, ou é o líder, faz, imagina quem tá abaixo, né, dentro dessa estrutura. Então, mudar a cultura é fácil? Não é, mas tem que começar. E como que a gente começa a fazer essa mudança? Trabalhar a raiz. A gente começa a identificar quais são as diretrizes estratégicas, né? Para quem aí tá chegando aí, o que são as diretrizes estratégicas? É saber qual que é a missão da empresa, quais são os valores que aquela empresa busca nas pessoas que trabalham ali, quais são os comportamentos aceitáveis, né, dentro daquela empresa. Se isso não tá escrito, gente, cada um traz o seu comportamento de casa. Faz sentido? Então, assim, sabe aquela coisa da crença? Eu acredito que é assim. Então, eu vou fazer assim. Se ninguém me falar que, olha, o comportamento que eu quero é esse aqui, eu vou continuar fazendo do meu jeito. E o meu jeito é o jeito certo, e tá tudo bem. Então, olha a importância de o RH ter esse olhar também para a cultura. Gente, cultura é base para todos os trabalhos que a gente vai fazer. A cultura, ela tá em tudo, ela tá nos processos, né? A forma como a empresa faz as coisas acontecerem, né? A cultura, ela tá no tipo de treinamento que é dado, no tipo de comportamento do líder. A cultura, ela está em tudo. Então, eu não posso deixar de dizer para vocês que se você não tiver aí uma estratégia clara de como você vai construir essa nova cultura, você vai continuar tendo focos de incêndio, certo? Eu sou muito adepta da gestão de processos para começar a trabalhar qualquer tipo de implantação de estrutura, né, de departamento. Por que isso, gente? Porque o processo, ele dita para nós o que é importante para o negócio. Então, uma vez que você conhece o início, né, a entrada e a saída do processo, você sabe que dentro daquele processo é requerido determinadas necessidades. Então, se você pautar toda a estrutura de RH em processo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ah, Edjane, é que você não conhece as pessoas. O processo está desenhado. O problema é que as pessoas, pois é. Uma vez que você consegue entender o processo e entende a necessidade de ter pessoas que atendam esse processo, você começa a ter uma clareza do tipo de treinamento que você vai dar para os seus líderes. E geralmente o treinamento da liderança, né, ele começa junto com tudo isso. Sabe por quê?
Porque você muitas vezes precisa preparar o líder para a mudança que vem. Eu até brinco, falo, gente, a gente vai dar treinamento de liderança. Vocês acham que eu chego lá e falo, o que é ser líder? Lógico, a gente fala, mas vocês acham que eu bato na tecla disso? Não. Eu vou falar sobre processo de luto. Então eu falo assim para os líderes, olha, gente, não só para os líderes, em algumas situações a gente faz até com a equipe, para que a equipe crie consciência daquilo que vai acontecer, dos comportamentos que ela vai ter durante todo esse processo. Então, por exemplo, a gente coloca lá o processo de luto, como que funciona isso? A gente vai falar para a pessoa, olha, a gente vai começar a consultoria agora. Sabe o que vai acontecer? A gente vai levar para a sala, a gente vai vender a ideia, né? Ou a gente vai mandar um projeto novo lá para os líderes. Eles vão olhar para aquilo, se tiver gente que comprou a ideia, né? As pessoas que compraram a ideia, o dono, o diretor, se eles estiverem na sala, isso ainda reforça ainda mais, né? Então você vai lá, você vende a ideia. A primeira coisa que você vai ter são pessoas dizendo assim, não, pode ficar cegado, eu vou entrar de cabeça nesse processo, não, isso aí vai dar tudo certo. É um processo de negação. Sabe aquela história? Vai dar tudo certo, não vai dar nada errado, tá tudo bem, isso aí eu vou tirar de letra. É uma forma que a pessoa tem de se resguardar da mudança que vem. Só que quando ela começa a ver que a mudança começa realmente a acontecer, algumas coisas começam a aparecer, né? Então ela começa a falar assim, isso aí não vai dar certo, não. Vamos entrar no jogo só para não sair, para a empresa manter a gente aqui. Isso aí não vai dar certo. Gente, quantas pessoas vocês já viram dentro de um processo de mudança dizendo que aquilo que você trouxe, que você investiu, não ia dar certo? E aí, o que acontece? Um boicote, óbvio. Por quê? Mas a pessoa é tão legal, a pessoa é tão gente boa, a pessoa é parceira da empresa, só que ela tem medo. E nós somos seres humanos que nós temos medos de mudança. Isso qualquer um. Sabe aquela história? Mas a mudança é pro melhor, Ediane. É verdade, a mudança é pra melhor. Mas quando você muda de casa, você era o seu sonho construir aquela casa. Você muda de casa, você fica sem dormir a primeira semana. Por quê? Porque o colchão não tá bom, a posição não tá boa. Por quê? Porque a mudança é difícil para qualquer um de nós. E na empresa não é diferente disso, né? Então a pessoa começa ali a se debater com a mudança. E aí ela passa por algumas situações. Ela passa pela raiva, né? Ela passa pela depressão. E a gente avisa isso para os líderes. Olha, vocês vão passar por todas essas fases aqui do luto. E é interessante, gente, que a gente vai fazendo a mudança cultural, principalmente, e a gente vai apontando, vocês lembram que a gente falou que vocês iam passar por isso, que vocês iam passar por aquilo? Isso é alinhar a comunicação, né? A gente vai alinhando a comunicação. Calma, né? Isso é normal, isso é natural. Agora, eu já tive situação dentro de empresas, só para vocês terem ideia, de que o próprio líder chegou em nós, né, da equipe, e falou assim, olha, eu tô com dificuldade de encarar essa mudança. E aí a gente fica super feliz com isso. Por quê? Porque, primeiro, que a gente tá tendo postura de RH. E as pessoas estão vindo na gente para pedir ajuda, certo? Eu não vou conseguir lidar com essa mudança, me ajuda que eu preciso me manter aqui. E tem pessoas que vão embora, e tem pessoas que se adaptam, e é isso, gente, mas não pode deixar de fazer, tá? Agora, engaje os líderes. Quando for fazer qualquer tipo de mudança, não pense que você é o dono do universo, que você vai chegar dentro de uma estrutura que é uma estrutura já segmentada, onde as pessoas se conhecem, aí você, o espertão que veio com todas as soluções do mundo, entra nessa estrutura. E, gente, eu vou falar assim, que o espertão do mundo não é só a consultoria. É aquele cara que chegou, é o novo gerente, é o novo supervisor. Ele chega já colocando ordem em tudo, fazendo do jeito dele. Sabe o que vai acontecer? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque o sistema já criado vai contra ele. Tudo aquilo que ele vai colocar, o sistema joga ele para fora, porque isso é natural do ser humano. A mudança, ela vem, as pessoas acolhem, mas não acolhem, entende? Então, eu sempre falo, a humildade, você ter humildade, né, e saber o seu lugar,
te facilita muitas coisas no processo de mudança dentro da empresa. E uma das coisas é, aos pouquinhos, você vai construindo relacionamento com os líderes. O RH que não tem relacionamento com a liderança, gente, não consegue dar um passo sem esbarrar em alguma coisa. Então, uma das coisas que você precisa para criar essa estrutura que não fique pegando fogo o tempo todo é fazer parceria com os líderes. Porque são os líderes que estão no dia a dia, são os líderes que sabem a necessidade da empresa. Então, faça faça engaje eles na mudança, envolva-os. Tudo que você for fazer, comunica. Busca opinião. Olha, eu tô pensando em fazer esse programa. O que você acha? O que vocês acham? Vocês acham que vai engajar? Não vai? Vocês conhecendo a equipe de vocês? Como que funciona? Isso, gente, faz com que as pessoas se sintam pertencentes àquela mudança. Sabe? Não é existe um nível de importância que é inconsciente. É muito importante a gente dizer que, ok, RH ele tem toda uma estrutura, um processo, e eu acredito muito nisso, mas junto com a estrutura e o processo, precisa ter uma sensibilidade, uma empatia. E quando eu falo empatia, não é empatia no sentido de, se coloque no lugar do outro só. Não, porque empatia não é isso, é se adaptar para entender o outro. Então a gente precisa ter essa adaptação para entender o outro e suprir a necessidade dele. E olha, se você é RH e você acha que o RH manda na empresa, esquece, RH é suporte. RH ele existe para dar suporte para a estrutura da empresa. Então, se você não tem contato com os líderes, se você não consegue engajar os líderes para serem seus pares dentro do processo de mudança, tem alguma coisa errada. O comportamento de RH não está adequado, né? A parte do alinhamento estratégico do RH está desalinhado. Então, quanto mais próximo você estiver dos líderes, mais facilidade você vai ter de estruturar processos, de fazer descrição de cargos, de função, de perfil. Você vai conseguir fazer os treinamentos para treinar o líder para fazer um recrutamento bem feito, para fazer o acompanhamento dos primeiros 90 dias do colaborador, para evitar que você tenha que ficar contratando, evitar turnover, né, rotatividade muito grande. Então, olha quantos benefícios que nós RH temos quando a gente tem a atitude, né, e a visão certa do nosso papel dentro da empresa, certo? E aí, gente, comunique efetivamente é uma das coisas, né? Quando a gente comunica torto, o negócio entra torto, a gente acaba com tudo. Às vezes existe todo um trabalho sendo construído e às vezes uma comunicação destrói tudo aquilo. Eu tive uma situação muito infeliz em um dos trabalhos que eu entrei, né? Uma das empresas que eu entrei para prestar serviço. Porque faltou comunicação. Me convidaram para fazer parte de uma reunião estratégica. Eu nem conhecia a empresa. E eu tinha, na época, tido acesso à estrutura e eu estava fazendo contratação de alguns executivos. E na minha cabeça, um dos executivos já estava ali, estava na posição. E nessa reunião eu perguntei, e esse fulano aqui? Ele é dessa posição? É dele dessa posição, né? Mal sabia eu, gente, que existia um bafafá familiar em relação a tudo isso. Eu quase perdi a consultoria. Então, às vezes, a comunicação com quem está direcionando a estratégia precisa estar muito alinhada. Porque se não estiver alinhada, às vezes tudo que vocês estão construindo, tudo que está sendo construído, vai por água abaixo, né? Então, isso é uma das coisas que precisa ser trabalhada. E outra coisa, transparência na comunicação é muito importante. Não adianta você chegar aqui e falar, vamos lá, nós somos pares e tal, e você passar por cima da pessoa, você decidir coisas com o diretor, não comunicar a equipe, não fazer esse alinhamento com a diretoria do que pode, o que não pode falar, né? Então, esse é um cuidado que o RH precisa ter. Outra coisa, RH, gente, é isento. O RH precisa ser isento dentro dos processos. O RH funciona como uma área de mediação. Não dá para ter guerra, RH e liderança, RH e sei lá, e operação, não dá.
RH tem que ter uma postura de alinhamento, de equilíbrio. Por quê? Porque o RH ele é uma área de suporte a todas as áreas. Então, se você dali, né, você não tem essa postura de ser isento dos processos, você vai padecer, com certeza. E quando eu falo ser isento do processo, gente, é você não tomar partido. Eu tenho, às vezes, algumas pessoas que falam assim, me incomoda você não tomar partido, não tomar decisão. Olha só, você toma decisão nas políticas de RH, junto com a sua diretoria. Ou você toma a decisão junto com o seu cliente. Mas tomar a decisão para uma área não é responsabilidade do RH. Tomar decisão para uma área é responsabilidade do líder da área, do diretor da área. Então, sabe aquela história? A gente vai contratar mais 2 pessoas. É o RH que diz que você tem que contratar mais 2 pessoas? Não. O dimensionamento da equipe deve ser feito pela equipe de gestores. Então, o gestor da área comercial sabe que para ele chegar em determinado resultado, ele vai precisar de mais 2 pessoas. Ele abre uma demanda para o RH, com prazo estruturadinho, o RH já tem na mão ali a descrição de função e de perfil desse candidato, vai para o mercado fazer a captação, entende? Mas na hora de entregar esse candidato, não é o RH que decide, que vai falar, não, ele é bom ou ele é ruim. Quem decide é o gestor. Então, olha só, vocês percebem que o nosso papel é um papel muito isento, porque a gente vai buscar o que o cliente quer. Se a gente começar a ter um olhar de cliente para dentro do RH, né? Então assim, as áreas são nossas clientes, você vai ter mais facilidade em enxergar dessa forma. Então, essa é uma chamada que eu faço para quem hoje é profissional de RH ou que quer crescer como profissional de RH, que a primeira postura que você precisa ter é de isenção, né? Lógico que aquilo que é matéria de RH é diferente. Então, por exemplo, RH tem vários subsistemas, né? A gestão de pessoas tem vários subsistemas. Tem lá a parte de recrutamento e seleção, tem a parte de administração de pessoal, onde fica a parte da folha de pagamento. Tem várias áreas, né? Cargos e salários, a parte de treinamento e desenvolvimento. Mas veja bem, você pega um departamento pessoal, o departamento pessoal ele tem as regras, não tem como fugir disso. Mas Ediane está dizendo que o RH precisa ser isento. Sim, o RH precisa ser isento, ele precisa ter a lei na mão ali. Tô falando de departamento pessoal. Não é você que dita o que deve ser feito, é a lei. Então, olha só, mas o RH não deixa, o DP não deixa fazer. Não tem a ver com o DP não deixar fazer. O que não deixa ser feito daquela forma é a lei. Então, tem algumas coisas, por exemplo, a política de RH para cargos e salários. Não é o RH que não deixa fazer, não, a política que foi alinhada com toda a empresa está dizendo que não, o detentor da política é o RH. Então, ele é isento. Quanto mais isento o RH for, melhor. Por quê? Porque ele ganha força para tomada de ação, tá? Uma outra coisa, avalie e ajuste. Avalie as situações, faça os ajustes, né? Faça o acompanhamento de todo esse trabalho. Não adianta você, como RH, criar um plano lindo, maravilhoso, fazer uma implantação e largar isso. Não fazer o acompanhamento. Isso serve para os gestores também, né? O maior problema que nós temos hoje na empresa são gestores que não fazem acompanhamento da equipe. Então, sai lá com plano se faz um planejamento estratégico no início do ano ou no final do ano, as áreas saem com suas metas, com aquilo que é objetivo para o ano, mas não tem acompanhamento nenhum. Então, aquilo que não está sendo visto não é lembrado. E se você não faz esse acompanhamento, o planejamento estratégico não sai do papel. Então, mas Ediane, o que RH tem a ver com planejamento estratégico? Olha só, quanto mais próximo... Oi, Adriana Chiavegato. É assim que fala? Se o RH hoje conhece as diretrizes estratégicas da empresa, conhece o planejamento estratégico, o RH pode ajudar fazendo as reuniões, né? Não é fazendo as reuniões, mas detendo o calendário das reuniões, fazendo acompanhamento disso. Por quê? Porque no fundo o RH ele é o detentor da política de gestão de pessoas,
certo? Outra coisa, gente, para trabalhar com mudança, para trabalhar estrutura, novas estruturas, para trabalhar mudança comportamental, precisa ter uma coisa chamada paciência. Olha só, paciência e persistência. Eu tô olhando pro lado aqui que eu coloquei uma colinha aqui. Gente, se você não for aquela pessoa que acredita mais na empresa, se você que é do RH não acredita na mudança, nada vai acontecer. Por quê? Porque o profissional do RH, muitas vezes, precisa ter energia para levar engajamento para toda a empresa. Se você que é profissional de RH não estiver engajado, você não engaja ninguém e as coisas continuam do mesmo jeito. Sabe o que é interessante? As pessoas não sabem o poder que essa área tem. As pessoas não sabem o poder que uma pessoa bem preparada de RH tem dentro de uma empresa. E quando eu falo de poder, não é poder de subjugar as pessoas, não, gente. Poder de mudança, poder de transformação. Você não sabe o tamanho do poder de transformação que você tem nas suas mãos quando você está lidando diretamente com as pessoas. Às vezes, eu conheço pessoas que não necessariamente tinham assim, uma estrutura maravilhosa, mas que essa pessoa ela tinha o poder de acalmar as outras. Essa pessoa ela tinha o poder de ouvir a necessidade da equipe e ali, ó, com jeitinho, né? Porque às vezes, gente, os caminhos, nem todos os caminhos estão abertos. Você tem que ir conquistando esse caminho, né? Mas essa pessoa é uma pessoa especial que eu conheço e que foi da minha equipe. Ela tinha uma escuta diferente e que fazia com que as pessoas se sentissem seguras para dar o próximo passo, né? Então, ela era do RH, mas aí se vocês me perguntarem, ela era psicóloga da empresa? Não, ela era do departamento pessoal mesmo. E aí vocês falam, nossa, mas departamento pessoal? Pois é, vocês sabem, quem é de RH sabe que a equipe de departamento pessoal tem lá suas mazelas, né? É a galera que olha feio pros outros, que tá o tempo todo com o nariz enfiado dentro do processo. E tem que ser assim mesmo, gente, porque senão você não fecha a folha, você não paga a galera. Enfim, a gente sabe muito bem como funciona essa área. Eu tive a oportunidade de estar 8 anos dentro dessa área e é uma área bem chatinha de se trabalhar, né? Tem gente que ama, eu gosto mais da parte de desenvolvimento. Mas fica claro para vocês que o RH ele é um agente de mudança. E quanto mais você acreditar naquilo que você está fazendo, mais força e energia você leva para as pessoas que você está atendendo, que você está dando suporte. Pois é. E olha, eu vou falar para vocês. Eu cheguei até aqui hoje, né? Já assumi uma diretoria. Por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada persistência. Eu não aceito não dar certo. Sabe aquela coisa? Eu não aceito não conseguir fazer. Eu não aceito que as pessoas olhem pra mim com um olhar de não vai dar certo. Eu não aceito, gente. Isso se chama persistência. Se vocês soubessem a quantidade de pancada que eu já tomei nessa vida, de cliente, de gestor. Por quê? Porque eu sempre acreditei. E eu sempre brinco, né? Depois de 12 anos de consultoria, existe uma máxima. Se até o 5º mês você conseguir fazer mudança, se as pessoas conseguirem engatar com você, a coisa anda. Mas se você até o 5º mês não conseguir suportar, não vai sair do lugar. Infelizmente, né? Ó, já tem uma neném chorando aqui, vocês estão ouvindo, né, gente? Só eu mesmo pra fazer live essa hora com um monte de filho em casa. Mas não tem problema. Então, olha só, voltando aqui à linha de raciocínio, se eu não tivesse essa minha pegada doida de eu acredito, vamos pra cima, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Hoje eu tenho consultoria, tenho os nossos clientes. A gente trata todo o cliente com muito carinho, a gente sabe que o cliente é a nossa razão de existir. E a gente leva essa mensagem para dentro da empresa, que é a mensagem de o RH enxergar toda a empresa como cliente, né? Se fizer sentido para vocês. Quando a gente começa a entender o poder do cliente, a importância do cliente, e a gente começa a olhar para o outro lado, né, e ver cada um como cliente, você começa a mudar o seu comportamento de RH. Isso é uma das coisas. Em vez de você reclamar
que você está sendo chamado para apagar incêndio o tempo todo, você começa a olhar para o cliente e fala assim, qual que é a necessidade dele? Qual é a dor desse cliente? E aí, em cima da necessidade da dor do cliente, você começa a tomar atitudes diferentes. Edjane, o que você acredita que faz com que outros profissionais de RH não tenham essa visão e comportamento também? Então, é Thaís, né? Ô Thaís, sabe o que acontece? Desde lá da formação do RH, existe uma estigma de que você tem que fazer tudo perfeito, o processo tudo muito perfeito. Então, primeiro, que você olhar para RH, a maioria das pessoas, eu tô falando de RH aqui, o povo tá achando que é aquela folha de pagamento lá, sabe? Que é a parte do departamento pessoal, mas não é isso. O profissional de RH que hoje está sendo formatado dentro das universidades, ele já sai com essa bagagem. Mas tem muito profissional de RH que ele entra para ser um auxiliar de alguma coisa. Sabe? Auxiliar do departamento, auxiliar administrativo. E ele não tem formação. E ele vai assumindo as coisas ali. É muito operacional. Dificilmente essa pessoa, se você não criar um ambiente para que ela aprenda e entenda que o RH está além da folha de pagamento, não funciona. Entende? Faz sentido, Thaís, o que eu tô falando? Então, assim, qual que é a postura de quem operacionaliza um processo e a postura de quem olha para o processo como importante, mas entende que relacionamento, contato com as pessoas, entender o outro é muito mais importante. Ah, mas Edjane, não paga uma folha não pra ver. Gente, é óbvio, né? Que é muito importante a parte do departamento pessoal, muito importante. Eu amo, respeito essa área. Já não atuo mais nela. Mas a gente precisa entender que existe algo além disso, que é a parte de clima, né? Ó, tem um dado básico aqui. RH é besteira. RH não serve pra nada. Fica fazendo esse monte de treinamento, fica fazendo coach com líder. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Existe um indicador da Gallup dizendo o seguinte, que um colaborador, quando ele não está satisfeito dentro da sua empresa, ele custa 300% a mais do que o salário base dele. E um colaborador satisfeito, ele entrega só 12% a mais do que o salário dele. Ou do que o mesmo cara que está com ele. Ou seja, olha como é dispare, né? Como que é distante uma coisa da outra. Então, para você manter um cara engajado, um cara entregando além daquilo que você espera, ou pelo menos atendendo a sua expectativa, o investimento, ele é menor, óbvio, mas a entrega também é bem menor do que a perda no caso da pessoa que não está satisfeita, né? Se o RH tiver isso na cabeça, o RH vai entender, fala, poxa, o que eu posso fazer para que o salário base, né, a remuneração, vamos pensar em remuneração, que é o conjunto, né, daquilo que a empresa hoje está pagando. O que essa remuneração pode fazer, pode render para a empresa? Então, se ele está feliz, se ele está engajado, eu tô pagando bem, porque ele tá entregando aquilo que precisa entregar. Agora, se eu como RH olho pra empresa, vejo aquele mar de gente chateada, falando mal da empresa, fofoca pelos corredores, eu não tomo ação nenhuma porque eu sou do DP, não quero nem saber, já tô de saco cheio desse povo enchendo meu saco aqui porque atrasou não sei o quê, porque o líder não manda atestado, porque isso, aquilo outro. Gente, não vai mudar o cenário, entende? Por isso que eu falo que a Thaís me perguntou, Thaís, é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade. Você começar a pensar que o seu emprego é importante sim, né? Porque você paga boleto, porque tem muito profissional de RH, gente, que trabalha para pagar boleto. Ah, mas Edjane, não é para isso que a gente trabalha, gente. O trabalho depende muito. Você pode trabalhar para pagar boleto, você pode trabalhar para ser feliz e pagar boleto. Eu trabalho para ser feliz. E o resultado ele é automático, ele vem. Não tem como ser diferente disso. Faz sentido para vocês? Então, se eu entrego todo o meu coração dentro de um projeto, e eu sou assim, gente, eu em qualquer área. Se eu fosse advogado, eu seria assim. Se eu fosse do direito, eu seria assim também. Então, se você entrega tudo que você tem ali
para poder fazer o melhor de você, né? Tanto na área de RH ou com qualquer outra área, não tem como dar errado. O resultado, ele vem, né? Então, em vez de você ficar pensando, eu preciso trabalhar para pagar boleto, pense assim, eu vou fazer o melhor que eu posso, porque eu quero saber até onde isso vai me levar. Porque você não nasceu só para pagar boleto. Vamos pensar, gente. Se você hoje trabalha só para pagar boleto, que graça tem isso? Você não consegue fazer uma viagem, você não consegue comprar uma casa, você não consegue sair no final de semana. Então, que graça tem? Então, eu trabalho, minha missão, eu trabalho com propósito, tá? Eu vou falar pra vocês. A minha missão é transformar empresas através das pessoas. Por quê? Porque na minha cabeça, eu nasci, nós todos nascemos, para conectar com outras pessoas. A empresa em si, o processo, ele é importante. Mas se não tiver as pessoas ali preparadas, felizes, líderes comunicando de forma adequada, gente, a coisa não anda, não funciona. E aí é só tristeza. Você conversa com o dono fala assim, nossa, eu não aguento mais. Se eu pudesse vender a empresa, eu venderia. Quando eu ouço um dono falar isso, dói meu coração, porque a gente sabe qual é a dificuldade de um empreendedor para se manter 10, 15, 20 anos. E geralmente, a dor do dono é a dor de gestão de pessoas. É incrível falar isso, mas é real. Então, eu fico pensando assim, poxa, como a gente ainda tem profissional, como a Thaís falou, profissionais que não conseguem enxergar isso. Esse é meu propósito, é mudar esse olhar do profissional. Né? Olhar realmente o líder como cliente dele. Né? Mudar a forma como a pessoa que está lá na operação enxerga aquilo que ela está fazendo. Se você tem isso claro para você, fica mais fácil ajudar os outros. Né? Então, quando eu falei aqui de ser paciente, persistente, ajudar os líderes a se engajarem na mudança, é isso, gente. Primeiro a mudança acontece em você para depois acontecer no outro. Certo? Então, isso é uma das coisas. Viu, Thaís? Você que me perguntou. Oi, Benito! Saudade de você! Oi, Rô! Olha a Rô chegando aí também. Gente, a Rô é dona da Parque Idiomas. A melhor escola de inglês do Brasil e do mundo. Ó, viu, né, Rô? Tá com crédito comigo. E aí, gente, eu fiz uma coluna hoje. Né? Porque eu tô ficando CDF nisso aqui. E aí, uma das coisas que a gente precisa ter, né, nessa coisa de ter a paciência, é também ter o poder de entender o outro para tirar as pessoas de uma coisa chamada sequestro emocional. Alguém sabe o que é um sequestro emocional aqui? Fala comigo aí, quem tiver na linha. Ô, gente, sequestro emocional é quando bate aquele medão, sabe? Aquele medo. Alguém sabe o que é? A Rita começou a me seguir. Oi, Rita, tudo bem? Gente, o sequestro emocional é aquele medo que dispara todos os nossos sentidos. Quando a gente vai fazer uma mudança, vamos pensar dentro da empresa, quais são os principais medos que a gente encontra dentro da empresa quando a gente vai fazer uma mudança. Primeiro medo, de perder poder. Certo? Obrigada, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. A Rita tá falando aqui. Gente, os medos que a gente encontra quando a gente vai fazer uma mudança dentro da empresa. Primeiro, perder poder. É um dos medos. Mas, Edjane, isso é tão inconsciente. Pois é, gente. A gente luta todos os dias com o inconsciente. Se a gente pensar que 90% da nossa mentalidade emocional e só 10% é razão, então, imagina o quanto o nosso emocional impacta no dia a dia. Principalmente quando vai fazer uma mudança. Então, vamos lá. Medo de perder poder. Medo de perder prestígio. Medo de perder espaço. Medo de perder o emprego, medo de perder as pessoas, porque às vezes você faz um ajuste e precisa botar uma equipe aqui, outra ali. Então, quando a pessoa tem medo, ela entra em estado de alerta total. E aí, esse estado de alerta desencadeia vários fatores emocionais nela, várias enzimas. Ela libera lá várias... Ai, tô esquecendo a palavra aqui, gente. Como fala? Ai, não é enzimas, nada. Enfim, ela dispara uma explosão de emoção dentro dela.
E aí o que acontece? Essa pessoa ou paralisa, ou essa pessoa vai pra cima, agride, certo? Ou ela se defende. Então são 3 coisas que acontecem quando a pessoa está sequestrada emocionalmente. Eu depois vou fazer uma live só sobre isso aqui, que aí eu consigo trazer todos os termos bonitinhos, autores, tá? Hormônios! Rita, muito obrigada! Eu tinha esquecido da palavra bendita. Dispara vários hormônios, gente, a gente entra em parafuso. E o que acontece? Não é uma coisa consciente. Então, quando a gente comunica, quando a gente traz as pessoas pra junto da gente, né, a gente faz pergunta, quando a gente, a pessoa nos questiona e a gente tem tranquilidade, paciência em transferir informação, automaticamente você tá desarmando essa pessoa. Por quê? Porque ela tá saindo do nível do inconsciente e passando pro nível da consciência. Ela vai tomando consciência daquilo. Por que a gente faz palestras de conscientização? Porque a gente tira a pessoa do automático e faz com que essa pessoa comece a racionalizar essa informação. Então ela sai do emocional e racionaliza. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? E quando a gente tá em processo de mudança, é isso que acontece, as pessoas entram no automático. E cabe a nós, gestores de pessoas, líderes, estarmos preparados para lidar com esses sequestros emocionais da equipe, né? E isso, uma das coisas, inclusive, quando a gente fala de sequestro emocional, também tem a ver com a forma como a gente atua com a equipe. Então, se você grita o tempo todo, se você é uma pessoa muito impositiva, se você não sabe conversar com a equipe, você tá o tempo todo disparando sequestro emocional na pessoa. É por isso que essa pessoa, né, se vê sequestrada da hora que ela chega à hora que ela vai embora e ela não sai do automático mais. Aí ela acaba entrando pra um burnout da vida, entra num processo depressivo e ninguém sabe o que é. Tá? Então, mas aqui, ó, tem assunto pra dar com pau ainda, certo? Depois, gente, não adianta você treinar os líderes para mudança, fazer tudo bonitinho e não alinhar os processos de RH. E para você alinhar processo de RH, você precisa entender os processos da empresa. Porque o RH não é uma ilha, o RH precisa trabalhar conectado com todos os processos. Nós só existimos porque existe um cliente aqui que a gente acaba atendendo. Então, quanto mais do processo eu conheço e quanto mais eu conheço da necessidade das áreas, melhor eu estruturo o RH para dar suporte para essas áreas. Faz sentido isso, gente? A gente vai ter aí, olha, eu vou até já abrir, era para falar no final, mas eu vou fazer uma mentoria no dia 4 e 5/9. E eu vou ensinar a construir um RH do zero, tá? Vou ensinar. Ediane, você vai aprofundar? Lógico que não, gente. Impossível aprofundar o conhecimento que a gente tem com o tempo que a gente vai disponibilizar para essa mentoria. Mas eu vou dar uma base muito boa da onde começa o processo de RH e onde termina. E quais são os macetes pra gente fazer esse trabalho. Então, quem tiver aqui, entra lá na minha bio, tem o link lá, se cadastra e vem fazer parte da mentoria. Vai ser online, vai ser às 20 horas também. Então, se programa aí pra você não esquecer, tá bom? Outra coisa, depois que você estruturou tudo, você precisa capacitar a equipe para evitar incêndios. Gente, misericórdia, quem nunca teve que lidar com uma pessoa que pegou um probleminha desse tamanho e transformou num problemão desse tamanhão? Pois as pessoas estão habituadas a ganhar créditos por coisas que ela consegue resolver, que era pequena, que ela transformou num absurdo, né? E tem vários comportamentos. E se a gente for falar, tem coisa que não acaba mais. Mas nós, RH, temos que treinar as pessoas a ter autoconhecimento. É igual o bombeiro. As pessoas precisam se conhecer para elas entenderem que de vez em quando elas fazem isso com elas mesmas. Por quê? A pessoa é insegura às vezes, né? Não tá segura da função dela. Ela precisa ganhar mérito de alguma forma, precisa ser reconhecida. A empresa não tem processo de reconhecimento.
Então ela busca meios e artifícios para ser reconhecida. E uma dessas formas é trazer a situação de uma forma grandona, um problema, uma chaminha que era desse tamanho, ela transformou num incêndio. E no final, quando você vai entender o que realmente aconteceu, era uma chama. Ela transformou essa chama numa labareda. Então, isso é uma das coisas que nós temos que criar, o hábito de treinar as pessoas para que elas enxerguem o problema. Sabe aquela história assim, ó? Nossa, tô cheio de tal coisa. Tá, quando fala assim, tô cheia de tantas atividades, tá, quantas atividades você tem para fazer hoje? Esse tá cheio é quanto? Porque as pessoas têm isso, de generalizar, né? Então elas pegam lá, tô cheia de problema. Ai, aquela área me traz um monte de problema. Eu já sou assim, ó, eu quero saber o indicador, né? Quantos problemas nós tivemos com essa área nesse mês? Aí você vai avaliar, o que acontece é um sistema emocional mesmo. Às vezes é um problema que causou um mal-estar para essa pessoa e aí aí ela fala o quê? Ah, teve um monte de problema. Então a gente tem que estar muito antenado para lidar com esse tipo de situação. Lembra que eu falei da isenção? Tá aí, ó, é um dos motivos também. Quanto mais isento você é como RH, dentro dos conflitos, mais clareza você tem para ajudar as duas partes a chegar num consenso, certo? E por fim, gente, uma das coisas que o RH precisa fazer é reconhecer e celebrar. Criar programas de reconhecimento. A Valéria. Oi, Valéria, tudo bem? Falando em RH, falando em emoção, o RH pode usar ferramentas de coaching nesses casos? Claro que pode. Coaching é uma das ferramentas poderosíssimas que o profissional, quando formado, pode usar para trabalhar a parte emocional da equipe, tá? Lógico, Valéria, que precisa entender, né? Todo processo de coaching, ele tem que ter um objetivo bem definido. Ah, eu posso usar coaching? Pode, mas o coaching, ele precisa ter um objetivo bem definido. Porque senão só vira sessões de interrogatório. Então, olha só, quando eu falo, por exemplo, eu posso usar a ferramenta? Pode. Mas para você trabalhar o emocional das pessoas, você precisa fazer uma avaliação primeiro. Entender, fazer um levantamento de necessidade de treinamento ou de desenvolvimento daquela área, né? Daquela pessoa. E em cima disso, você cria um plano com a pessoa. Ela precisa ter clareza de que o que você está fazendo ali é um processo de coaching. Ah, mas e a linguagem coach do líder? Também que são coisas diferentes. Né? Um processo de coaching é uma coisa, ter uma linguagem, que é uma linguagem mais assertiva de comunicação que o coaching traz para você, é uma outra coisa. Faz sentido, Valéria? Então a gente só tem que tomar cuidado, gente, porque coaching é um processo estruturado, tá? Que a gente entra nas empresas e a gente entra com um objetivo bem definido, tá? E essa pessoa aceita passar por esse processo. Eu uso muito coaching com as equipes, né? Coaching e mentoria. Principalmente as equipes de líderes. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma mudança, que é o que a gente tá falando desde o começo aqui, o processo de coaching, ele já gera um autoconhecimento nesse líder, né? Então eu aplico ali uma roda. Sabe uma coisa legal que eu gosto de fazer? Por exemplo, vou fazer uma avaliação. Diane, mas eu não quero fazer uma avaliação 360, nada muito assim. Eu quero, eu como RH, trabalhar uma ferramenta de coach com o líder para que ele tenha essa clareza. O que eu gosto de usar bastante, Valéria, a roda de liderança. Eu tenho uma roda de liderança, gente, que ela é técnica e comportamental. Então eu aplico no líder e falo para ele, me fala aqui qual que é a avaliação que você faz de cada uma dessas competências. Ele vai lá, ele preenche. E muitas vezes, quando a gente já chega nessa condição, o líder dele veio nos buscar. Eu tô falando da linguagem de RH. Então, a gente já sabe o que essa pessoa tem. Melhor ainda se o líder responder a roda, dizendo o que ele tem e o que ele não tem. Porque eu comparo as duas e a gente consegue fazer um trabalho cria uma estruturinha de coach para dar atendimento e desenvolver as competências que precisam ser desenvolvidas, certo? Fica a dica aí, é uma dica, tá? Mais o que, gente? Então, eu falei pra vocês de reconhecer e celebrar. O RH, ele também tem esse papel de criar programas de reconhecimento
Então, tudo aquilo que a empresa conquistar, o RH precisa estar muito ligado. Isso às vezes fica com a equipe de marketing, mas o RH tem que conversar muito com a equipe de marketing para que juntos consigam criar essas celebrações. Porque a celebração, ela não é só uma celebração, é um momento de integração, é um momento onde as pessoas se sentem parte, é um momento onde um enxerga o outro ali, fala, ó, Márcia, você que é a Márcia, nossa, eu falo tanto com você. Então o RH também tem essa responsabilidade de celebrar. Eu fiz uma estruturinha aqui, ó, pra vocês de como apagar incêndio. Vocês perceberam que eu fui de A a Z aqui, né? Mas é isso, gente. Fica a dica, já são mais de 21. Eu quero agradecer todos vocês. A Valéria, amo. Você é de RH também, Valéria? Valéria é RH. É RH? Olha, eu quero agradecer a participação de todos vocês que passaram por aqui. Foram muitas pessoas. A Maria Rafaela tá chegando aí. Nós estamos finalizando a nossa live. Mas, gente, lembra sempre que a melhoria não, que o processo de mudança, né, a estrutura de um novo RH, fazer um plano de RH, um planejamento estratégico de RH, é uma coisa que a gente vai inserindo aos poucos na cultura. É um processo de melhoria contínua. Não é uma coisa que você chega, faz e sai. Não, é uma melhoria contínua. É ter persistência, perseverança, ir fazendo. É se apaixonar todos os dias pelo que você faz. É amar as pessoas, sabe? Com todos os seus problemas, é você gostar de pessoas. E quem fala que não gosta de pessoas, pelo amor de Deus, não seja líder. Né? Não seja líder, porque o líder tem que gostar das pessoas. O líder, ele tem que querer fazer parte, né? Eu ouço líderes falando assim, olha, daqui pra fora você é a fulana, daqui pra dentro você é minha funcionária. Você vai deixar assim, a gente vai deixar a live aí disponível pra vocês. Então, isso não existe. Você não traz uma pessoa pra dentro da sua empresa e deixa metade dela pro lado de fora. Então, o líder, principalmente, ele precisa estar muito, muito desenvolvido para entender esse tipo de coisa, sabe? E o RH, ele tem que ter essa firmeza de muitas vezes pegar uma pessoa que não está pronta. E olha, gente, eu não tô dizendo para vocês que as pessoas não se desenvolvem. Ao contrário, eu acredito no desenvolvimento da liderança, da gestão. Mas às vezes o que acontece? Você pega o líder, fala, eu não gosto de gente. Na verdade, ele já desanimou, porque ele não foi preparado para estar ali. Você pegou um técnico e colocou ali. E nós, como RH, muitas vezes precisamos ter a firmeza de dizer assim, olha, eu entendo que ele, para o futuro, assuma uma função como essa, mas nesse momento ele não está pronto. E se ele não está pronto, a gente precisa desenvolvê-lo. O quanto que você, como dono de empresa, como um diretor de empresa, está disposto a investir nesse profissional? Em quanto tempo? Né? O que você quer que ele te traga no futuro? Então a gente, como RH, precisa às vezes ter essa firmeza. Por quê? Porque a gente sabe que se um profissional ele transitar na carreira dentro da empresa sem ser preparado, ele vai se frustrar. Né? Então é isso. Não é que as pessoas não gostam de pessoas. É porque lidar com gente é trabalhoso. Assim como qualquer outra coisa na vida. E se você não está preparado, o trabalho se torna um martírio. Então, fica aqui a dica para vocês. Tenham o RH como parceiro. RH, seja um parceiro das outras áreas. E lógico, nós estamos sim aqui para apagar incêndio quando acontece, porque nem tudo vai ficar dentro do controle. Né? Às vezes algumas coisas saem do controle, mas RH, quem é de RH, né? Equipe de RH, seja consciente de que você é responsável em criar uma estrutura poderosa para evitar incêndios, principalmente na gestão de pessoas. Então fica aqui a minha dica. Participem da mentoria que vai ser no dia 4 e 5 de setembro. Gente, vai ser fechada, não vai ser aberta. Então, estejam lá. A gente vai entregar ferramenta. Vai ser bem interessante. Não percam. Participem. Não me deixem sozinha lá, tá? Então é isso. Eu agradeço cada um de vocês que passaram por aqui. Rita, muito obrigada e mandou coraçãozinho. Agradeço grandemente aí a minha equipe de marketing, né? Que tá me direcionando, me ajudando. Gente, estar aqui não é uma coisa simples.
mas eu faço com amor, com carinho, da melhor forma possível. Osmar, muito obrigada pela sua presença, né? Osmar, a Marlene, que ficou aí até agora, muito obrigada pela presença de vocês. Espero fazer uma mudança significativa lá na empresa de vocês. Osmar é nosso cliente da consultoria. E é isso, gente. Bola pra frente. Segunda-feira que vem tem mais. Já já a gente lança o tema aí. Mas é isso. A ideia é a gente trazer conteúdo de qualidade. Nas lives a gente não consegue ter tanta abrangência de trazer ferramenta, de mostrar. Mas é isso. Lá na mentoria a gente vai conseguir fazer isso, né? A gente vai conseguir mostrar ferramentas, mostrar o passo a passo, como que é uma descrição de cargo, por onde começa um processo de implantação. Gente, eu tenho uma metodologia que é muito interessante para envolver todo mundo da empresa, para esse processo acontecer. E já é algo testado, que funciona. Então, ó, quem quiser, entra lá na minha bio, se cadastra e participa da mentoria, tá? Ah, então, a Thaís tá me perguntando aqui como se cadastrar na mentoria. Entra na bio, gente. Entra na bio, tem um link lá e você se cadastra. Não perde tempo, as vagas vão ser limitadas, porque eu quero dar atenção pra vocês, né? Então, a vaga tá limitada a 35 pessoas. Então, entrem lá, se cadastrem e venham pra mentoria junto comigo, certo? É isso, gente. Muito obrigada, boa noite e que o RH de vocês seja um RH maravilhoso, com atenção ao cliente e que vocês sejam excelentes bombeiros. Não bombeiros que apagam fogo, mas bombeiros que trabalham a prevenção, certo? É isso, gente. Até logo e a gente se vê na próxima segunda-feira.